Vamos já falar então de odores. Nós já falámos muito destas matérias aqui, mas há um que ainda não falámos e que tem a ver com esta extremidade. Ou seja, eu vou chulé. dizer... Ainda bem que disseste que eu odeio a palavra. Obrigada. Chulé. O que é um chulé, doutora? Chulé mingué. O que era aquilo? Chulé mignon. Quando era pequenina. Estás com chulé mingué, porque eu tinha chulé. O chulé mignon. Chulé mignon, parecia. Doutora Alexandra, o que é que faz com que algumas pessoas tenham realmente um odor muito desagradável nas extremidades inferiores? Chama-se bromidrose plantar. Bromidrose mais chique do que chulé. Bromidrose plantar. É mais difícil de dizer. Sim, mas dobra-se a língua. Olha, isto tem a ver com, além da excessiva transpiração das glândulas sudoríparas da região plantar dos pés, tem a ver com a proliferação bacteriana de uma bactéria que se alimenta das células mortas da planta dos pés. Quanto mais descamação aquele pé tiver, enquanto a doutora Alexandra fala, nós vamos vendo, não é? Mas continua, doutora. Temos uma animação. Aqui nesta animação, isto é na zona plantar onde há mais glândulas sudoríparas. Este é um mecanismo, estão aqui as glândulas sudoríparas que começam a produzir a transpiração e depois quando há muita transpiração, quase que há um manto de água, parece um oceano, ou vários laguinhos juntos. Aqui, quando há esta transpiração excessiva à água, há a proliferação da brevibactéria, que é uma bactéria que se alimenta um bocadinho das células mortas e convertem os aminoácidos em substâncias sulfuradas que dão aquele odor da bromidrose. E que existem no queijo. E que existe também no queijo. Por isso é queijo. que às vezes tem um cheiro idêntico. Mas, doutor, isto é proveniente de, enfim, efetivamente, de qualquer coisa disruptivo que nós temos no nosso metabolismo, ou eu sempre associei este cheiro um bocadinho à falta de higiene. E se calhar estou enganada. Está enganada. Há pessoas absolutamente enganada. Sim. Sim, mas o tratamento, muitas vezes, quando as pessoas têm este mau cheiro nos pés, baseia-se na utilização de antifúngicos também e de cremes antibacterianos, mas sobretudo os antifúngicos, porque há um equilíbrio das bactérias e dos fungos na planta do pé se tratarmos. Quando existe um desequilíbrio, esta bactéria desenvolve-se mais e há a produção de mau cheiro. Portanto, uma das coisas que eu aconselho, isto pode acontecer a qualquer pessoa e pode haver uma alteração da flora. O que eu aconselho é, as pessoas que têm isto, têm uma excessiva produção de transpiração na planta dos pés, portanto, devem evitar estar muitas horas com galochas ou com sapatos hermeticamente fechados ou com com borracha, que produz o aumento da sudação local. Deve-se mudar com alguma frequência? Deve-se mudar, está a chover, usa-se a galocha. E depois leva-se se puder, um par de sapatos para trabalhar e mudar as galochas quando se está a trabalhar. Não usar sempre a galocha. Eu tenho uma pergunta muito politicamente incorreta para fazer. Eu sempre tive a convicção também, se calhar errada, que os homens tinham mais este problema do que nós, as senhoras. Ou não? Não tem nada com isso. É preconceito, é como ressonar. É como ressonar. Não é, eu sempre pensei que os homens tinham mais esse problema que nós. Não. Não é o caso do Jota de todo, que é a pessoa mais cheirosinha que há do universo. Obrigado. Mas agora, se a pessoa realmente se lavar várias vezes e tiver alguns cuidados, diminui quer dizer, o odor, porque imagine, se as pessoas usarem meias de nylon, há o aumento da proliferação bacteriana e o desequilíbrio. E esses são uma espécie de desodorizantes, não é? Sim. Isso é bom, deve-se pôr os potalcos, tem hipotalco... Sim, por exemplo, há desodorizantes dos pés que se pode aplicar, desde que não haja uma secura excessiva dos pés, pode aplicar antes de calçar o sapato. Há um truque, bicarbonato de sódio, pode ser aplicado diretamente nos sapatos à noite, e depois de manhã tirar o excesso e calçar os sapatos, porque o bicarbonato vai neutralizar e destruir... Viva o bicarbonato que dá para tanta coisa! Dá para tanta coisa! O potalco também pode ser, há um potalco antifúngico que pode-se colocar também nos sapatos na véspera de usar e tira-se o excesso antes de calçar o sapato. Mudar as meias, isto aqui é que eu falo para os homens, que os homens têm a tendência a usar as meias 2 vezes num dia e no outro dia também. Desculpa. Sabem porquê? Porque vocês mulheres dizem que nós sujamos muita roupa.
Então o que eu recomendo é usar um par de meias todos os dias. Se a pessoa transpirar muito, pode mudar a meio do dia. Usar meias de algodão, não, sem nylon, e evitar os sapatos hermeticamente fechados ou com borracha. Aqui está a Paula Cristina a dizer que transpira muito os pés e que neste momento está a usar um spray com 99% de aloe vera para evitar a transpiração. Está a fazer bem? Aloe vera. Aloe vera. Já percebi o seu entusiasmo. Já percebi o seu entusiasmo. Há um Deixa-me truque. fazer uma coisa, Diz Alexandra. lá. É muito importante que as pessoas que usam sapatos muito fechados por razões profissionais que tenham estas medidas que a Alexandra falava como regra. Ou seja, devem mesmo tentar, na hora do almoço ou nos períodos de pausa, tentar trocar de meias para evitar que, E pôr que o haja... pó, porque senão isto depois há proliferação e a bactéria fica ali, o mau odor vai se instalar É no difícil sapato. resolver. É difícil resolver, não vale a pena lavar porque fica lá o odor. Muito Então, bem, outro Todos truque. nós que suamos muito dos pés, há solução, portanto, Sacha E pode-se fazer também a aplicação de uma coisa, de uma técnica que já falei no outro dia, que é a aplicação de toxina botulínica na planta dos pés, que sim, diminui a transpiração e que vai melhorar bastante o mau odor. Muito bem. Plantar. Vamos então prosseguir. Ela vai contar aqui uma coisa que, pronto, nós as senhoras conhecemos bem, mas nem todas temos este problema, a maioria não tem. Ela diz que tem alergia aos pensos higiênicos há 9 anos, diz que quando os usa tem muita comichão e chega a fazer feridas nas virilhas e a situação piora com o calor, é desconfortável, não consigo usar tampões. Depois tem aquelas secreções diárias e já não sabe o que fazer. É a Helena Figueira. E esta pergunta vai naturalmente para a doutora Alexandra, não é? Ou não? nós os dois. Para nós vocês dois. Para vocês os dois. Bem, esta situação não é assim tão frequente, mas aparece muito na consulta de herme de contacto alérgica dos hospitais e das consultas externas. É uma situação em que tem que se realmente verificar com a história clínica que existe realmente esta alergia e confirmar com testes quais são os componentes do penso higiênico que a pessoa é alérgica. Pronto. Para ver se existe algum penso higiênico no mercado que me permita que a pessoa use, porque nem todos são iguais. Há uns pensos mais hipoalergénicos do que outras. Agora, também há a confirmar isso. Depois, aconselho a pessoa a mudar De marcas, de não é? marcas ou mudar várias vezes o penso higiênico, não contactar muito. E se é devido ao facto de e usa essencialmente na altura da menstruação, deve falar com o ginecologista, porque hoje em dia há maneiras da pessoa ter o seu ciclo menstrual, mas não menstrual. Ou seja, fazer uma pílula continuada ou fazer uma terapêutica com progesterona, de modo a que haja menos fluxo menstrual e equilibrar esta situação e evitar que use tantos pensos higiênicos. No entanto, também na altura da menstruação existem uns cones que se podem pôr dentro da vagina, em plástico, em borracha. É aquele coisa, uma coisa Um dispositivo novo agora que permite, quer dizer, é como se fosse uma tampinha onde vai para lá o fluxo menstrual e depois a pessoa faz a sua higiene. Pronto, aconselho não lavar muitas vezes, não é? Nesta altura, e hidratar muito bem a pele antes de usar um penso higiênico, que faz logo uma zona de barreira e evita o contacto direto do penso higiênico. Muito bem. Esta Agora, questão da menstruação é muito relevante porque, de facto, é possível fazer sem prejuízo para a saúde e muitas pessoas têm esta dúvida, fazer um contraceptivo de forma contínua e isso impedir que haja uma hemorragia de privação. Quando a pessoa faz uma pílula, não tem uma menstruação normal, tem uma hemorragia de privação porque há aquele período do mês em que para o contraceptivo. E isto é verdade quando se fazem a pílula em comprimidos, quando se faz um anel vaginal. Não é verdade quando se utiliza a pílula de uma forma contínua ou quando se utilizam pílulas que só com prostagénio, que é o caso daquelas pílulas da amamentação, que se utilizam fundamentalmente na altura da amamentação, ou o implante subcutâneo, que se aplica no braço, que é também só composto por prostagénio, só por progesterona, e que, portanto, tem uma ação contínua. Portanto, a mulher pode ter umas perdas esporádicas, mas não tem uma hemorragia de privação. E este é um aspecto muito importante. Portanto, nas mulheres que têm este tipo de problemas, provavelmente podem beneficiar de fazer uma contracepção hormonal que não tenha associada a situação da hemorragia de privação. Há outra coisa muito desconfortável nesta altura do mês que tem a ver com odores. Há pessoas que... Os odores e os escorrimentos Até vou baixar aqui a persiana. são uma situação muito importante e que muitas vezes, para além de ser desconfortável para a mulher, é horrível. Levam também à procura do ginecologista e dos cuidados de saúde. E é muito importante também explicarmos que isto pode acontecer
e acontece normalmente por desequilíbrio da flora vaginal, ou seja, a vagina da mulher tem uma bactéria, que são os bacilos Dodderline, que tem como objetivo manter um equilíbrio de forças entre os vários agentes que lá estão alojados e, portanto, as secreções são normais e elas podem adquirir características distintas e odores distintos quando existe por algum fator externo, que pode ser um antibiótico que a pessoa tenha tomado, a utilização demasiado regular de produtos antissépticos. Quando falamos de produtos de higiene íntima, devemos excluir... Exageram, não é? É porque há produtos que são muito antissépticos. Esses produtos devem ser utilizados em situações de doença e não de forma regular. Claro. Os produtos de higiene devem ser respeitadores dessa flora vaginal, que é composta por esses tais bacilos, que são lactobacilos, que têm essa função de proteger a flora vaginal. E, portanto, quando existe uma situação de um odor estranho, que pode ser um odor a peixe ou uma alteração do corrimento com um aspecto mais esbranquiçado, mais espumoso, tipo requeijão ou queijo fresco, ou uma água, tipo água de lavar carne, são alterações do corrimento vaginal que devem ser valorizadas e que Tanta coisa que eu devem não posso ser... comentar. Calado! Caladinho. Eu não gosto nada de queijo fresco nem de requeijão. Oh, Pedro, continua, se faz favor. E que devem, de facto, ser motivo de observação e de instituição de tratamento específico, porque normalmente têm uma infecção associada, ou por tricomonas, ou por cândida, ou por qualquer outro agente, mas há um desequilíbrio e há uma sobreinfecção. E há uma coisa que tem que ser tratada. Muito Às bem. vezes as pessoas tomam antibióticos, podem desequilibrar também a flora que eu dizia há vaginal. pouco. Muito E aparece isto, portanto, uns conselhos que eu posso dar é usar roupa íntima de algodão, se tiver recorrimento, mudá-la frequentemente, 2 vezes por dia, mudar a roupa íntima, e pode também, há uns comprimidos que se pode tomar para fazer um tratamento profilático, para manter a flora Muito vaginal intacta enquanto está a tomar um antibiótico. E haver conforto e toda a gente viver Olha, para feliz. conforto. A última questão é esta que tu lanças, Sim, Jota. senhor. Quem já teve ou costuma ter frieiras sabe o que é sofrer com comichões intensas. E agora vamos perguntar à doutora Alexandra, com a chegada do tempo frio começam as queixas das frieiras e aquilo é muito complicado porque às vezes chega mesmo até dar dor. Dor e não é? ferida, não é? Ferida, não é? Feridas e muita fissuras comichão. também, Fissuras, não é? Há edema, a pele fica encarnada ou azulada, depois aquilo incha, os tecidos incham pela inflamação e pode abrir gretas e dor local. Portanto, E o que é que se deve impotência fazer, funcional. doutora? Peço desculpa estar a acelerar um bocadinho, O que é que se deve fazer? Mas quero que eu explique porque é que aparece a frieira ou não? Porque é que aparece? Se for É muito rápido, é assim, quando nós somos submetidos ao frio, há uma vasoconstrição local nas mãos e depois, quando voltamos à temperatura normal, há uma vasodilatação brutal. E é nesta constrição e vasodilatação que há o aparecimento da reação inflamatória. O que é que nós devemos fazer? As pessoas que sofrem muito de frieiras devem usar luvas, portanto, evitar a exposição ao frio. Depois, quando estão no frio e entram para uma zona mais aquecida, devem fazer uma transição desse calor para não haver a vasodilatação brutal. Não devem se expor a zonas de calor intenso. Isto é uma imagem da recuperação das frieiras, tem ali as gretas e as feridas, etc. Deve-se evitar também estar ao pé de fonte de calor quando vimos lá de fora. Deve hidratar muito bem as mãos. Era esse tratamento. Estou a ver aí uma série de objetos. Isto é um creme hidratante, portanto, abusar da hidratação. Depois há uns truques, quando nós estamos com o processo inflamatório, vemos mesmo que vamos ter frieira, podemos fazer uma dica em casa, que é uma papa de aveia, que é altamente hidratante para a pele, misturar um bocadinho de mel na papa de aveia. Se tivesse a Natália, tínhamos pequeno almoço. Exato. E depois mergulhar as mãos e aplicar nas mãos, seguido da aplicação de uma luva, que pode ser destas assim de látex, deixar estar uns minutos, lava as mãos e põe um creme hidratante. Isso quantas vezes? Isso pode fazer 4 vezes por dia. Pronto. Se a situação for muito grave, Não faz nada. não faz mais nada, exato. Mas pode pôr o creme hidratante. Se a situação for muito grave, então deve recorrer a um dermatologista para poder ajudar e, sobretudo, para despistar outras doenças que estão associadas, doenças autoimunes, que dão origem a estas frieiras. Isso é que é a mensagem importante, não é? Importante.
está bem? Portanto, uma frieira pode ter como base uma outra doença, uma doença autoimune que tem que ser despistada em consulta para ver o que é que se passa. E é extraordinário como nós metemos coisas na cabeça. Eu sempre achei que as freiras tinham a ver com pessoas que trabalham muito com água, trabalhos que implicam muito o manuseamento de objetos e que depois, por estarem sempre a lavar, com frio, que abria frieiras. Mas não tem nada a ver com a vasoconstrição e com a vasodilatação e há uma resposta anormal.